Olha, eu não tenho apresentação nova, não. Essa parte aqui, pelo que eu entendi, seria um espaço para debate, para conversa, né? Então, eu me coloco à disposição para debater. Eu vou aqui contar uma história, aproveitando a história que o Canedo contou, e comentar algumas coisas relacionadas ao anterior, depois eu entro aqui no assunto. Nessa triste lembrança da que está acontecendo no Rio Grande do Sul, surgiu uma história dos imigrantes alemães que foram ocupar a região, e o governador, na época, encaminhou lá para uma região próxima lá do Vale do Rio Taquari, que foi, etc. Ele disse, olha, isso aqui pode ocupar aquela região, formar o povoado lá, mas tem que tomar cuidado, porque do outro lado do rio são os índios, não sei quais o nome, mas são terras dos índios, então tem que tomar muito cuidado, coisa e tal. Aí os alemães ocuparam lá o terreno com todo cuidado, respeito. Aí depois, já de um tempo sem ter nenhum atrito, eles se sentiram encorajados a ir lá conversar com os índios. E aí foram lá, se apresentaram, disseram que eram da Alemanha, explicaram o que era isso, que estavam ali porque o governador tinha designado, e que eles sabiam que aquelas terras eram dos índios, então eles queriam dizer que respeitavam muito as terras dos índios e tudo mais. Aí o índio falou assim, não, aquelas terras não são nossas. Aí ele falou assim, não, mas o governador disse que as terras eram do seu povo. Se não são de vocês, são de quem? Não, aquelas terras são das águas. Pois é exatamente isso. São as terras das águas. E você vê o que aconteceu lá. Canoas tem um pedaço alto, um pedaço baixo. Aí o pessoal lembra, em 1941 houve inundação de proporção quase semelhante, tipo meio metro a mais ou a menos do que agora, e não houve tanta coisa. Óbvio, tinha população muito pequena e não tinha a população ocupando cidade na planície de inundação dos rios. Isso explica 90% da tragédia total, né? O pessoal acredita muitas vezes que tem solução mágica, a cidade expõe. Então, essas coisas ajudam a amortecer as coisas, elas não são solução mágica, não resolve. Com relação à questão ali do resort ou da APA, do Maraí, que chama, eu acho, né? Há mais de 10 anos atrás, a gente foi procurado por um grupo ibero-português, pedindo para fazer um estudo desse negócio, querendo justamente abrir um canal para fazer uma marina. Então, esse estudo foi feito, ele está, inclusive, no acervo de trabalho do nosso projeto, lá dos trabalhos já feitos. Então, já foi feito esse estudo, inclusive de abertura de um canal ali, de abertura de um outro canal, fazendo uma ligação intermediária do canal da costa com o mar também. Então, tem várias possibilidades de abertura para melhorar essa questão de controle de nível na lagoa, controle de inundação na lagoa. O interesse do Maraí, na época não tinha esse nome, eram dois. Número um, marina. Eles têm interesse de desenvolver esporte, navegação, marina, tudo isso. O que é uma coisa boa sob o ponto de vista de desenvolvimento sustentável, porque se você tem um resort, tem uma marina, a matéria-prima, em última instância, que você vende é a qualidade ambiental. Se não tem qualidade ambiental, você não tem negócio. A matéria-prima que ele vende é essa, tá? Então, ele passa a ser o primeiro interessado em manter a qualidade, em ter paisagem, ter água clara, ter tudo isso. Eu acho que esse é um dos benefícios também de valorização da orla, quando você coloca a navegação, quando coloca essas praias que o município tem colocando, e quando coloca parques de amortecimento de cheia na foz dos rios que vocês estão propondo, tudo isso acaba atraindo qualidade ambiental, acaba atraindo paisagem, passeio, o uso das pessoas para andar pela orla e querer ver coisa limpa. Eu moro, desde que eu vou fazer 72 anos, sempre morei na Lagoa Rodrigo de Freitas, na orla da lagoa, né? E a lagoa teve uma melhoria espetacular em termos de ambiente lateral, não tanto da qualidade da água, porque a raiz da questão não foi resolvida, mas ela teve uma melhoria fantástica quando construíram a ciclovia, construíram o parque, construíram a orla da lagoa. Caramba, o simples fato das pessoas passarem a usar aquilo como área de lazer obriga
Aí você ganha o que o Estado é incapaz de fazer, que é a fiscalização ambiental. O cidadão passa a ser a fiscalização ambiental. Qualquer coisa que acontece na lagoa, instantaneamente aquilo é comunicado, é reclamado. E aí você vê, a resposta do Estado passa a ser também instantânea. Eles botam um monte de coisas da Conlurb. Hoje em dia, parou de morrer peixe na lagoa. Não parou de morrer peixe. Morre, só que hoje a coleta do peixe morto é instantânea. Então você não vê aquela acumulação de peixe, mas continua morrendo, infelizmente, porque a raiz do problema não foi resolvida. Em primeiro lugar, alguém tem alguma pergunta? Se deixar eu falar, eu falo sem parar durante 2 horas, sem problema nenhum, tá? Então, a primeira pergunta que eu falo é: alguém tem alguma pergunta para a professora Fernanda, para a Lidiane, para o Luiz Guilherme? Tá? Se tiverem comentário, pergunta, por favor, à vontade, senão eu vou comentar coisas que eu acho relevantes que nós não comentamos aqui. 1, 2, 3, vou comentar. Olha só, coisas que nós não apresentamos aqui, muitos dados que nós imaginávamos uma coisa mais rápida mesmo, né? Mas, por exemplo, um dos aspectos muito importantes a respeito da desobstrução que a Lidiane apresentou aqui, além de permitir, a quantidade de dragagem não é tão grande. Nós temos aqui os nossos amigos da empresa Coordena, que foram extremamente parceiros nessa história toda desde o início, né? O Luiz Vergara e esqueci o primeiro nome, o Cláudio, tá? Que trabalharam para caramba com a gente nesse negócio. É um trabalho desafiador, mas absolutamente necessário, porque restaura a lagoa. Repara a dragagem da lagoa. A gente, quando fica velho, o que acontece? O cabelo fica cinza, perde o cabelo, fica cheio de ruga, e você pode fazer uma operação plástica, esticar daqui, dali, acolá, engana, mas você não rejuvenesce, só engana. Numa lagoa, o envelhecimento da lagoa, ele se dá pela acumulação de sedimento natural. Toda a lagoa de hoje é o pântano de amanhã, em tempos geológicos. O assoreamento é natural, é inevitável. A chuva traz carreamento de sedimentos, eles descem rápido pelas encostas, vão para os rios, o rio tem velocidade de transporte, mas quando entra na lagoa, ele senta e não sai mais. Então, o envelhecimento acontece pela subida do fundo. A Lagoa Brava é uma lagoa velha, antes de tudo. Ela é uma lagoa que está no seu estágio final. Não. Mas eu estou dizendo aqui, não é adjetivo. Aqui eu não estou botando adjetivo, eu estou botando definição. Ela é uma lagoa geologicamente velha, sedimentar. Ele é o destino das demais lagoas. Ela é antecessora do que vai acontecer naturalmente com as outras. Acontece o seguinte: quando a gente faz uma obra de dragagem, a gente faz uma operação plástica. O impacto de quem sofreu uma operação plástica é como se fosse atropelado por um caminhão. Sai todo estragado no dia seguinte. Em pouco tempo está com a aparência bonitinha, mas é só aparência. Uma lagoa também, você draga, você faz uma raspagem, dragar quer dizer raspar. Você faz uma raspagem, você recupera a lagoa, você está rejuvenescendo mesmo. Você está recuperando décadas de assoreamento. Você está restaurando ao corpo d'água a uma idade que ele tinha um século atrás, a uma condição que ele tinha um século atrás. É um rejuvenescimento. Então, é um impacto, ele tem um impacto forte durante um mês de operação, os meses da obra, um mês seguinte, e o benefício é de muitas décadas. Então, é uma coisa que vale muito a pena. Quer dizer, é uma ação que a humanidade pode fazer em prol de rejuvenescimento de um corpo d'água que vai beneficiar gerações futuras. Não é apenas uma coisa de momento. É mais do que uma... o Canedo menciona muitas vezes, difícil às vezes conseguir estabelecer ações de Estado, que não são ações de governo. A ação de governo está ali presa ao famigerado calendário eleitoral. Ações de Estado, elas perpassam gerações. Tá? A dragagem é uma ação de Estado, é uma ação de recuperação ambiental que persiste por décadas. Tá? E isso realmente é muito bom. Então, eu creio que esse projeto reestruturante de Maricá
essas ações. Dragagem é uma ação violenta? Sim. É uma obra de engenharia? Sim. Vai aparecer um monte de gente contra, levantando bandeiras? Sim. Desculpem, são pessoas que não entendem que aquela ação de momento que realmente causa um impacto, ela causa um benefício duradouro de muito tempo, que vale super a pena. Tá? E a criação dos parques, da via navegável, botar a lagoa no uso diário das pessoas, aquilo causa uma revitalização de persistência na lagoa. Eventualmente vão ter que fazer dragagem de manutenção, claro. O sedimento vai continuar caindo, vai continuar assoreando aqui e ali, você vai ter que raspar e dar uso para esse sedimento em outro lugar. Existem muitas áreas muito baixas na região de Maricá, que agradecem se você puder botar um alteamento de terreno, etc. Essa própria operação de dragagem e alteamento de terreno em áreas marginais, num prazo mais longo, se coaduna com a elevação do nível médio do mar. Tá? Ela encaixa nessa perspectiva. Então, são obras que estão sendo feitas no ambiente do sistema lagunar e no ambiente dos rios, no meu ponto de vista, perfeitamente sustentáveis e perfeitamente dentro de um contexto de gestão ambiental duradoura e que tem como dar certo. A questão da ligação, fazer um novo canal de ligação, é positiva, no intuito de, primeiro, melhorar o extravasamentos das lagoas. Quando a gente fala em fazer via navegável no canal da costa, uma coisa que deixou a gente um pouco surpreso, a Gabriele está ali, trabalhou com esse projeto, fez ali as consultas no PIANC. O PIANC, para quem não sabe, é um organismo, é a Associação Internacional de Infraestrutura de Transporte Aquaviário. É uma instituição situada em Bruxelas, é uma instituição que tem 170 anos, é um negócio que o mundo inteiro, todos os portos, tudo quanto é navegação do planeta, segue o PIANC. Não tem hipótese de não seguir o PIANC. Todo o projeto que a gente fez foi baseado em normas do PIANC. Tá? Então, perfeita, foi até uma surpresa. A gente estava imaginando que seria necessário uma profundidade muito maior do que descobrimos. Que aquela embarcação que foi apresentada aqui, ela demanda um calado de 65 centímetros apenas. E considerando as condições de vento, as condições de velocidade de navegação, as condições de agitação dentro da lagoa, eu só preciso de ter 50% a mais de profundidade e folga. Ou seja, 65 centímetros mais 50% dá 1 metro. 1 metro de profundidade eu tenho navegação segura, com embarcação que pode levar 43 pessoas. Isso é impressionante. Tá? Então, a lagoa é quase toda navegável. O que vai precisar dragar para possibilitar acesso de cabo a rabo da lagoa não é tanta coisa assim. O próprio canal da costa são necessários apenas 30 metros de largura para mão dupla, ida e volta. Você olha 30 metros de largura e você bota essa linha no canal da costa, não tem que desapropriar quase nada. Ou seja, é completamente viável. Tem que mexer nas pontes. Mas é perfeitamente viável. É perfeitamente viável. Entendeu? Então, tem várias alternativas para a ponte. Você pode fazer ponte rotatória, pode fazer ponte arqueada, tem várias soluções de engenharia possível. Pode fazer N tipos de... São pontes pequenas, uma ponte de 30 metros não é nada. Tem até umas bacanérrimas, né? Acho que é na Holanda, tem uma que rola, parece um caracol. Ela rola e desenrola. Não sei se alguém já viu isso. Hein? De rodar, mas tem uma bacanérrima que parece um caracol, cara. A ponte ela se vira, se enrola, ela vira um caracol para lá, e depois ela desenrola igual um caracol. Tem uma porção bacaninhas. Ou seja, a solução de fazer navegação do canal da costa até o canal de Ponta Negra é viável. Tá? Outra coisa que é viável, que vale a pena pensar na região de Maricá, aí para lancha, não para embarcação de passageiro, você trabalhar com as embocaduras do canal de Ponta Negra e com a embocadura do canal da costa e construir marinas nessas embocaduras. Isso é fácil de fazer, vai ter um porto ali para você associar uma marina ali
trivial. Do lado do Canal da Costa, fazer uma marina é trivial, porque você já tem um promontório ali, você fazer uma coisa ali, criar ali uma área de água calma para você poder ter um atracadouro de embarcações, de peixe. Aí você faz uma conexão, inclusive podendo, imagina isso, você o potencial de Maricá, você poder sair de barco lá do centro de Maricá, passar pelo Canal da Costa, ir no mar, ter pescaria, não sei o quê, entrar pelo canal de Ponta Negra, voltar, fazer um circuito. Quanto é que vale isso? Em termos de cidade, em termos de urbanismo, em termos de oportunidade. Então, eu acho que os interesses que desse projeto permite para o município de Maricá são espetaculares, é uma coisa fabulosa, não tem porque isso não dá certo. Tá? Só o pessoal parar de olhar o calendário de eleição e olhar um pouquinho mais para frente, sem ficar tão preso na eleição. Né? Uma coisa que tem que ver quando se fizer ligação com o mar, isso aí é um dos tópicos que está dentro do nosso estudo, é o que o pessoal chamou de canal fusível, e esse nome, canal fusível, eu acho que eu dei esse nome lá em 1996, quando eu fiz um estudo para a Fercon, lembra lá na Serra? Né? A Fercon andou fazendo um projeto lá na Lagoa de Maricá naquela época. E aí eu fiz um relatório, chamei de canal fusível. Aí ficou esse nome. Aí a ideia seria, ao invés de fazer um canal fusível, que seria um canal de extravasamento para controle de inundação, então ele seria aberto ou dragado de uma maneira extraordinária em épocas de inundação, teria a ideia alternativa de fazer um canal, uma terceira conexão do complexo lagunar com o mar permanente. Então você teria Ponta Negra, teria uma pelo meio do caminho e teria lá no Canal da Costa, teria 3. E a que a gente estudou uma vez foi justamente na Lagoa de Maricá, naquele estreito que tem na parte que é onde começa o terreno da APA. Então não tem nenhuma casa lá, não tem nada. E já é o local mais estreitinho ali, Barra de Maricá, é o local mais estreitinho. Tá? Então, olha, Maricá tem possibilidade de solução para um monte de coisa. Então, não faltam oportunidades ali. Uma das coisas que essas desobstruções e as dragagens trazem, muito importantes, é a redução do nível máximo de cheia e a redução da persistência do nível elevado na lagoa. Quando a gente pensa que hoje você tem inundação faz a lagoa subir rapidamente, ela inunda tudo e depois demora muito tempo para baixar, porque não tem conexão com o mar, ou a conexão é muito precária. A água tem que sair pelo canal do Cordeirinho, que é um zigue-zague assoreado, cheio de coisa. O canal da Costa esquece, não existe. Tá? O canal da Costa hoje é cheio de aterros com manilha. Um aterro com manilha não dá vazão para coisa nenhuma. Tá? Então tem que sair pelo canal do Cordeirinho, Lagoa de Guarapina e canal de Ponta Negra. O canal de Ponta Negra ele tem um gargalo de pedra na sua embocadura. Esse gargalo de pedra ele vai ter que ser ampliado. Então, dentro do projeto, já foi entregue em relatório anterior, está a ampliação da largura dessa pedra e o aprofundamento dele, para você aumentar a boca hidráulica para ter fluxo. Senão, não adianta você arrumar tudo lá para dentro e manter a garrafa com o gargalo estrangulado. Não funciona. Tá? Então, isso está lá considerado também. E nós fizemos simulações para tempo de retorno de chuva de 25 anos, 50 anos. Agora, entregaremos um relatório com todos esses coisas. Já entregamos um preliminar. Olha, há uma redução bem significativa do nível máximo que a lagoa sobe e uma redução bem significativa do tempo em que a lagoa permanece com nível acima do normal. Ela reencontra o equilíbrio com o mar muito rapidamente. Uma preocupação que alguns colocam. Mas se você vai aumentar a conexão da lagoa com o mar, com a elevação do nível médio do mar, então isso pode ser um problema, porque aí vai inundar a lagoa. Olha, existe elevação do nível médio do mar, sim. Aí eu vou colocar aqui uma posição minha. Não é só minha, é de muita gente. Tá?
a crise climática é inegável. Sim, ela não existe. Existe mudança climática. É diferente de crise climática. Acontece que a gente vê as coisas apresentadas na mídia como se fosse uma crise. Não é uma crise. A mudança climática é frequentemente confundida com evento climático. Eventos climáticos extremos sempre tivemos, assistimos recentemente e continuaremos assistindo. São eventos. A mudança climática é o seguinte, a estatística, as médias, as estatísticas dos últimos, em décadas, 30 anos, estão mudando. A temperatura média hoje é 0,2 graus mais quente do que era a temperatura média há 30 anos atrás. Isso é uma mudança climática. Isso não é uma crise, é uma mudança. Teve uma inundação tremenda no Rio Grande do Sul. Isso é um evento climático. Teve outro em 1941. Teve outro, sei lá, 60 anos antes. Tivemos uma mega ressaca agora em Maricá. Foi extraordinária. Sim, foi um evento climático forte, mas isso não é a mudança climática. Isso é por causa da mudança climática incerto. Incerto, tá? Quer dizer, uma das coisas que se estima que a mudança climática poderá trazer é aumento dos extremos climáticos, dos eventos climáticos extremos. Poderá ser. Embora isso... tem uns que acham que sim, tem outros que acham que não. Tá? Então, atualmente, eu comecei a falar isso só para dizer isso, atualmente, a taxa de elevação, segundo a NASA, está publicado, tem dado, a taxa de elevação média do nível do mar é 3 milímetros, cerca de 3 milímetros por ano. E não está crescendo de forma sensível nos últimos 20 anos, 30 anos. Tem sido em torno de 3 milímetros por ano. Fazendo as contas, 3 milímetros por ano dá 3 centímetros em 10 anos. 30 centímetros em 100 anos. Caramba, eu acho que a gente pode fazer as coisas agora em Maricá e o que vier a acontecer daqui a 50, 60 anos vai ter gente mais inteligente que a gente para resolver. Então, a gente não precisa estar preocupado hoje em resolver o problema que a gente imagina que vai acontecer daqui a 100 anos. Com certeza, os oceanógrafos, os engenheiros, os arquitetos, os biólogos, as pessoas, quando as coisas estiverem acontecendo daqui a 50 anos, serão mais capazes do que nós. Assim como, por exemplo, eu hoje olho trabalhos feitos por colegas engenheiros de 50, 70 anos atrás e falo, caraca, esse negócio aqui hoje seria completamente diferente. Hoje eu vejo a minha tese, a minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 1979. E falo, cara, isso aqui hoje eu dou como exercício para fazer em sala na graduação com 2 semanas de prazo. Sem brincadeira. Por quê? Porque mudou tudo. Hoje em dia, a capacidade de cálculo que você tem, as ferramentas que você tem. Antigamente, você passava na engenharia, o Canedo deve ter a mesma experiência que eu. O que você mais aprendia era método de cálculo. Você aprendia muito menos ciência e aprendia muito mais como calcular umas porcarias simplificadas. Hoje em dia, você calcula com 10, 200 vezes mais precisão do que fazia antigamente. E você hoje gasta mais tempo dando ciência, dando fundamentos, dando coisas. Então, eu não tenho preocupação com essas coisas de fazer, vai abrir o canal e se o mar subir? Mas se o mar subir, a galera daqui a 50 anos vai saber fazer melhor do que o que a gente pode imaginar hoje como é que vai fazer. Então, eu não tenho receio dessas perspectivas, embora nós estejamos considerando nos nossos estudos cenários com elevação do nível médio do mar, considerando condições. A gente considera, a gente respeita essas coisas. Mas eu não acho que, por conta dessas condicionantes climáticas de longo prazo, eu vou deixar de fazer ações hoje que vão trazer um benefício extraordinário para as próximas décadas, para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos. Então, eu sou muito favorável a essas intervenções que trarão benefício duradouro, apesar dos impactos de curto prazo locais.
E o custo local, que pode parecer grande, ele se dilui no benefício duradouro facilmente. Então, eu sou otimista com relação a isso. Diga. O que mais incomoda, no meu ponto de vista, o que mais incomoda a população de Maricá é o tempo de permanência da chuva do que a cota de inundação. E aí a desobstrução ela faz com que a lagoa possa se comunicar com o mar com muito mais rapidez, então ela entra em equilíbrio. Quem domina o nível, se você colocar a lagoa em equilíbrio com o mar, você está aí trabalhando com a natureza, e quem vai mandar no nível da lagoa é o mar. Hoje, quem manda no nível da lagoa são as obstruções, que são os gargalos, muitos gargalos que tem. O que a gente vê na Lagoa de Maricá, o mesmo que a gente vê na Lagoa de Saquarema e outras lagoas. O pessoal, para economizar uma merreca, para fazer uma porcaria de uma ponte, aí o cara terra, e faz uma ponte de 30 metros. E dane-se a lagoa. Em Saquarema, isso é um absurdo completo. Em Maricá também. Entendeu? Aquele estreito que tem entre a lagoa de Maricá propriamente e a lagoa que a gente chama Lagoa da Barra, lá se chamam de outros nomes, né? Tem um nome mais indígena. Você lembra qual é o nome? Hein? Jacaroá. Tem Jacaroá, tem outro nome também que eu já vi colocando aqui com letra G. Acho que vocês colocaram. Não. Tem a lagoa que a gente chama Lagoa da Barra, eles chamam Lagoa de Jacaroá. Né? Hein? Jacaroá, pois é. Então, aí você vê ali, tem uma pontezinha pequenininha. Aquilo foi aterrado para fazer uma ponte pequenininha. Quer dizer, aquilo ali é muito ruim, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente está querendo, para não ter que desfazer, quebrar tudo, não sei o quê, aprofundar bastante ali para poder coisa. Mas o ideal seria dar uma largada naquilo ali, criar. No projeto original da Serra, de 1978, ali estava previsto um alargamento, fazer o que eles chamam de ponte tricelular, porque seriam. Pode fazer. Aquilo no projeto da Serra de 97, 96, 95, por aí. Tá? Então, são obras. O Canedo antes de mim, né? Ele trabalhou na Serra, eu também trabalhei na Serra, e depois nós fomos contemporâneos. Cara, o tempo que eu tive na Serra foi muito interessante, porque eu acho difícil você juntar numa instituição pessoas como o Paulo Canedo, o Gerson Kellman e outros, né, que estavam lá. Mas tinha vários. Era uma equipe técnica assim realmente espetacular, né? Era muito, muito boa. E engraçado que muitas das coisas que nós estamos discutindo para Maricá hoje já estavam apontadas há 30 anos atrás, quando a gente estava lá, né? A gente já tinha apontado esses negócios todos. E continua. Vamos ver se sai, né? Eu acho que agora, com esses projetos assim, interdisciplinares, envolvendo o LabFuzz, o LAC e a CIS Bahia, a coisa sai, né? Tem que sair. Espero que sim. Rosman. Oi. Indo nisso daí, é legal falar para todo mundo, né, que está... Olha, para quem não sabe, esse é o Dr. Renato Vergara, da empresa Coordena. Ele tem sido um parceiro nesses trabalhos extraordinário. Ele tem uma visão da questão ambiental do estado do Rio de Janeiro enorme. Ele já trabalhou muitos anos no INEA, trabalhou em Maricá também, em outras áreas. Tem um conhecimento fantástico desses problemas lagunares e outros problemas ligados à água no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito exagerado, mas muito obrigado pelas palavras. Eu fui para o INEA depois que vocês estiveram lá, né? Não tivemos tantas mentes brilhantes no INEA na minha época, não, mas graças a Deus vocês sempre trabalharam com a gente e continuamos trabalhando até hoje. Mas era interessante, Rosman, você falar, até para todo mundo conhecer esse trabalho, que esse é um trabalho... Quando estava começando a nascer, né? Me lembro o Canedo falando, vamos colocar esse trabalho num quadro de parede, que é um trabalho que vai ficar muito bacana. Que eu acho que é um trabalho que a gente...
é um trabalho multidisciplinar, mas ele coaduna a água doce, a água salgada e o ordenamento, o impacto urbano e o ordenamento urbano, que, se isso não for pensado, todas as intervenções cinzas não vão ter sustentabilidade no tempo. E uma coisa que a gente falava muito, né, era justamente o trabalho de modelagem que o CIS Bahia, junto com a turma do LAC, estava fazendo da contribuição das águas fluviais para o sistema, uma vez que toda a drenagem de Maricá vai para o sistema lagunar, e esse sistema lagunar tem uma conexão péssima com o mar, e o sistema lagunar muitas vezes é regulado por conta da maré. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que foi fazer esse trabalho de modelagem do CIS Bahia, junto com os dados do LAC, que eu acho que trabalhou com o Moticel, com o Hidroflu, enfim, como que foi essa troca, essa contribuição, porque à medida que você aumenta a dragagem, você melhora as condições você melhora o escoamento da contribuição de drenagem, e quando a gente trabalha o fusível, que não é fusível, porque seriam os moles, a capacidade que a gente aumenta de receber chuvas com terras maiores, quanto melhor fica essa ligação entre mar e lagoa. Bom, em primeiro lugar, dando aqui um breve histórico, esse trabalho ele é muito complicado. A parte mais complicada do trabalho, no meu ponto de vista, é a parte marítima que a professora Fernanda apresentou aqui. Tá? É muito complicado trabalhar com processos sedimentológicos e tentar prever o que efetivamente aquele arrecife multifuncional, que eu acho que todos viram o potencial que aquilo tem, inclusive o Rinaldi vai incorporar agora o potencial de impacto socioeconômico que essa cultura do surf pode trazer para a cidade, né? Uma coisa enorme. Mas a parte técnica de juntar mar, maré, processo sedimentológico, onda, tudo, cara, isso é muito complicado. A parte das lagoas é muito complicado também, mas é menos complicado, dá menos dor de cabeça. Primeiro, porque não tem ressaca. Ressaca é um bicho muito feio na praia e os modelos também levam muito susto com as ressacas, pode ter certeza. Tá? Então, é brabo. Tá? Então, a gente tem aí o trabalho de uma equipe da Costeira que, poxa, tem se esforçado muito, tem ficado super bacana. A Diana não está aqui, mas ela é uma pessoa que trabalhou demais nessa parte de... a Diana, a Melissa, o Ricardo, né, trabalharam demais nessa parte de colocar granulometria, distribuição de sedimentos, etc. Vocês não podem imaginar como é que isso dá um trabalho enorme, tá? Gigantesco. Na parte de interligação com o LAC, o LAC nos forneceu os hidrogramas de vazão dos rios todos. Então, os modelos, eles tentam caracterizar a natureza da forma... o modelo sempre é uma caricatura grosseira da natureza. A natureza é muito mais complexa do que o que a gente consegue representar. Mas a gente procura respeitar a natureza e trabalhar com as coisas da maneira mais próxima da natureza possível. Então, nós consideramos pluviosidade, consideramos evaporação, série temporal, consideramos hidrogramas de chuva. Então, tem os modelos lá que o LAC fornece das chuvas. Nós somos parceiros de ida e volta. Eles precisam que a gente dê qual é a variação de nível na embocadura do rio, para eles poderem fazer os estudos de inundação, e nós precisamos de ter da parte deles quais são os gráficos de vazão ao longo do tempo, considerando as diferentes condições de verão, de inverno e condições extraordinárias, com tempos de recorrência, chuva extraordinária de uma vez por década, uma vez a cada um quarto de século, uma vez a cada meio século, uma vez a cada século, coisas desse tipo. Então, nós, por enquanto, trabalhamos muito na parte de hidrodinâmica, níveis, correntes, desobstrução, quanto que eu ganho, quanto que eu mexo do nível, quanto que escorre a água, etc. Uma parte, e aí eu vou dizer que a gente ainda tem muito a fazer, eu acho que o conhecimento que o Vergara tem pode ser muito importante em fazer o pessoal de lá enxergar isso, é a parte de gestão ambiental, qualidade de água. Eu mostrei aqui exemplos na apresentação da manhã, os trabalhos que nós
fizemos com a Prolagos, Prolagoa de Araruama, e os trabalhos que estamos fazendo com a Iguá Saneamento para o Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Aí eu estou dizendo fizemos, estamos fazendo, porque esse é um trabalho cooperativo. Não dá para a gente fazer aqui da COP sem ter uma parceria efetiva do lado de lá. No caso do movimento das águas, da chuva, do escoamento, da geometria, a gente deu conta do recado. Precisamos de batimetria. Isso aí foi contratado, o pessoal da Coordena fez um trabalho notável de levantamento batimétrico, etc. Conseguimos pegar dados de meteorologia, dados de oceanografia, dados de toda essa parte. Isso aí, Maricá não precisa colaborar muito para isso. Agora, se eu quero trabalhar com qualidade de água, olha só, no trabalho que nós fazemos para Prolagos, em Araruama, no trabalho que nós temos feito com a Iguá, no Complexo Lagunar de Jacarepaguá, é parceria, meu amigo. Se o lado de lá não vier para você com um inventário de pontos de lançamento, poluição difusa, cargas, que eles podem mensurar, eles sabem onde está. O que eles podem fazer de controle de tempo seco, o que eles podem remover, o que pode colocar de carga. Se não houver essa parceria, a gente não consegue dados para poder fazer um modelo minimamente próximo da realidade. Então, no fim das contas, o que a gente quer? Espremendo tudo, o que a gente quer? A gente quer controle de inundação, a gente quer segurança hídrica e a gente quer qualidade da água. Cara, nós estamos no momento fazendo um trabalho decente na parte de segurança hídrica. Nosso trabalho de qualidade de água, ele nem começou ainda. Por quê? Porque a gente não tem dado. Mas, no fim das contas, é isso que a população quer, né? O objetivo final no fim, é a qualidade da água. Quer dizer, a prefeitura hoje cria uma porção de praças bonitas, nós vamos colocar atracadouros de hidrovias próximos das praças que estão aproveitando, mas as pessoas vão querer tomar banho, elas vão querer ter qualidade de água. Então, tem que ter uma parceria, tem que ter, no meu ponto de vista, tem que ter uma continuidade nesse projeto, e essa parceria é preciso que haja por exemplo, o professor Marcelo, lá, o pessoal do LAC, está trabalhando com os modelos, tem até a Tatiana, não sei se a Tatiana está ali, ela está fazendo dissertação de mestrado de qualidade de água no complexo. Só que, no momento, nós vamos fazer uma qualidade de água tipo acadêmica. Quer dizer, o LAC vai fazer umas estimativas com base em uso e ocupação do solo, carga produzida, etc. Com isso, nós vamos gerar algumas cargas de qualidade de água, algumas cargas de sedimentos, vamos poder fazer uma primeira avaliação disso, mas eu diria em nível mais acadêmico. Agora, se vier para fazer isso do modo como estamos fazendo, para tomadas de decisão de centenas de milhões de reais, que é orçamentos que a Iguá está fazendo, a Iguá tem que aplicar agora, no contrato de concessão, 250 milhões. Esses 250 milhões nós fizemos. Quem ganhou a licitação para a Iguá foi uma empresa holandesa chamada Arcadis. E a Arcadis entrou em contato com a gente e no contrato da Arcadis não cabia, a Iguá contratou diretamente a gente para fazer isso. Então, mas a Arcadis está coordenando o negócio. Como é que você gasta 250 milhões da melhor forma? Como é que você mostra para o público que 250 milhões não vai resolver o problema de Jacarepaguá? Não vai virar uma lagoa maravilhosa de uma vez só, que aquilo ali é um bom começo apenas. E que você tem que investir muito mais para atingir uma lagoa desejável. Entendeu? Então, você ter um tamanho do problema e o tamanho do investimento, explicar isso para a população, porque tem que ser muito bem explicado, cara. Hoje em dia não tem associação de morador boba. Não tem ninguém idiota ali. Está todo mundo cobrando e querendo saber por que das coisas. Então, o município de Maricá tem uma ideia do tamanho da encrenca, da qualidade da água, eu acho que eles não sabem isso ainda. Não tem noção disso. Eles sabem o problema da inundação. É o que a gente está conseguindo ver agora. O problema da lagoa, hidrovia, tudo isso nós estamos falando de hidrodinâmica, de controle de nível, circulação, mas a qualidade da água é outra encrenca. E essa outra encrenca, se não tiver, o saneamento.
Claro. Sim, mas repara, essa turma do saneamento ela tem que entrar no jogo. Assim como a Iguar é parceira nesse trabalho, assim como a Prolagos. Cara, a Prolagos foi muito bom trabalhar com eles. Uma turma muito séria, técnicos muito dedicados, reuniões todo mês, a discussão, nós precisamos levantar isso, depois botavam a turma em campo, levantavam, passavam os dados para a gente, discutiam, foi ótimo. E a Iguar é similar, tá? Pessoal muito sério, trabalhando. Então, nós precisamos ter isso. Então, esse trabalho que o Marcelo está orientando da Tatiana, eu estou participando também, né, para produzir cargas poluentes no complexo lagunar. Depois a gente avaliar como é que isso afeta o sistema lagunar hoje, para ter um diagnóstico. Como é que a simples obstrução, melhorando a circulação das águas, as trocas de água com o mar, isso melhora um pouco. Mas se eu tenho um problema de um estoque excessivo de nutrientes, de carga orgânica num sistema, eu abrindo com o mar, desobstruindo, eu aumento a capacidade de saque. Mas eu preciso me preocupar em diminuir a capacidade de depósito. Tá? Quer dizer, a gente diminui o dinheiro na conta se gastar mais do que depositar, né? Só parar de depositar não diminui o dinheiro na conta. Tem que gastar mais do que deposita, senão não gasta. Só diminui o estoque de nutrientes e o estoque de porcarias que tem no complexo lagunar se eu sacar mais do que eu deposito. Estamos ajudando pelo lado do saque com as desobstruções. Temos que ajudar pelo lado do depósito com melhoria do saneamento. Não tem solução, não tem jeito. E para fazer essas avaliações de priorização de investimento, de estação de tratamento, rede de coleta, faz emissário, não faz emissário, bota onde, não bota onde, a modelagem ajuda você, com um custo muito pequeno, ajuda você a ter uma priorização de tomada de decisão de projetos que vão custar muitas centenas de milhões. Né? Então, é um trabalho que eu acho que a base que a gente já está formando dentro do contexto desse projeto, ela com certeza, se a administração pública de Maricá souber aproveitar essa componente, e repare, eu boto isso no sentido esperançoso de que não seja apenas a Prefeitura de Maricá demandando serviços da universidade, né? Mas sim que a universidade possa efetivamente fazer uma transferência de tecnologia para que você desenvolva competências no próprio município de Maricá para operar essas ferramentas. Eu acho que uma das coisas que o LabFuso está fazendo é essa questão de criar um centro de tomada de decisão, de planejamento estratégico, etc. e tal, né? Mas então, num centro desse, bem que poderia ter um pessoal que aprenda a operar ferramentas de previsão e controle de inundação, ferramentas de como é que funciona a lagoa, etc. A universidade sempre vai estar disponível aqui, estejamos nós aqui ou os nossos sucessores aqui, para dar suporte técnico. A universidade continua. Mas o outro lado tem que querer, né? Infelizmente, o outro lado não tem tido assim muito eco, né, com o outro lado, infelizmente. Espero que melhore nesse sentido. Só tem mais 2 perguntas. Eu tenho até que agradecer você pela recuperação das águas de Araruama, que isso aí me rendeu os ativos a mais. Então é importante falar disso. A mim sério? Não, repara. É sério, estou falando sério. Nossos terrenos valorizaram lá. Então, tá bom. Mas assim, você está então, praticamente nas 3 lagoas, só deixando a Lagoa Feia de verdade para lá para cima. A Lagoa Feia tem quase ninguém em volta, né? É uma lagoa, eu não sei porque ela tem esse nome, eu não acho nada de feia. Ela é uma lagoa quase do tamanho da Baía de Guanabara. É a maior do estado. Né? Não, assim, mas ela tem muito pouca... O problema dela é que ela tem muito canavial no entorno, então ela tem muita poluição orgânica de adubo. Isso é herança, né? Bom, mas pegando a nossa aqui da região dos lagos, ou como o pessoal gosta da Costa do Sol, porque lagos lá nos Estados Unidos é frio pra caramba, então pega mal para eles. Mas, enfim, seja como for, das 3 lagoas, falou legal da Lagoa de Araruama, falou um pouco menos bem das ilhas lá de Saquarema e Maricá.
quer dizer, dentro dessas três, assim, é meio que uma pergunta de, não vou dizer encerramento, mas de uma conclusão, assim, óbvia desse nosso encontro. As probabilidades de ter, assim, uma Lagoa de Maricá, assim, exemplar, elas são poucas ou são muito Não, difíceis? se houver, não são poucas, não. Não. Se houver um investimento em saneamento, você bota aquela lagoa com água balneável. Entendeu? É uma questão de você ter o controle de saneamento realmente bem feito. Já está previsto um emissário, uma estação de tratamento para Maricá. Tá? Já fizemos até estudo desse emissário, o professor Renato Castilha Feitosa, Escola Nacional de Saúde Pública. Tá. Ele fez um estudo do emissário de Maricá, emissário de saneamento de Maricá. Tá? Recentemente. Já existe, hein? né? Já existe o emissário. Não existe, não. Existe, não. Existe, não. Tá? Existe essa coisa. E repara, havendo saneamento direitinho, com a melhor circulação das águas, com navegação, com tudo isso, realmente todas aquelas praias que a prefeitura criou, elas vão passar a ser balneários. Então, você vai passar a ter 2 atrativos turísticos em Maricá, como tem em Araruama. Araruama, você tem um atrativo turístico das praias de da Lagoa de Araruama, que eram paradisíacas, ficaram, de repente, estranhas e agora estão voltando a uma recuperação bacaninha. Isso. E você vê muita gente tomando banho de praia em São Pedro da Aldeia, em Araruama, em Iguaba, em Arraial, em Cabo Frio. O pessoal está preferindo ir para demais. a Lagoa do que para o mar. Pois é. Agora, fora isso, a Cabo Frio ainda te oferece o mar, né? O mar de Cabo Frio é bem generoso em termos de atrativos. O mar de Maricá, ele é lindo, mas ele é perigoso. Então, eu acho que realmente essas questões que o Luiz Guilherme apresentou aqui, de colocar os arrecifes, etc., você vai transformar Maricá, você vai ter vários pontos de balneabilidade mais garantida, e ainda tem os atrativos do surf, né? E o negócio do surf, ele é muito mais do que o esporte, né? O surf ele é uma filosofia de vida, ele traz uma moda, ele traz uma economia, ele traz restaurantes, ele traz todo um ecossistema de surf que vem junto com o esporte, né? Realmente é um ente econômico importante. E aí você vai ter Maricá com potencial turístico lagunar e potencial turístico costeiro. Cara, eu acho que Maricá tem tudo para fazer isso e consegue fazer isso em menos de uma década. Muito menos de uma década. É isso, Paulo Sérgio. Parabéns pelo trabalho, e eu fico super feliz de ter o CIS Bahia como um dos proeminentes laboratórios dentro desse eu agradeço. Acho que para todos nós da UFRJ, essas oportunidades de trabalhar multilaboratórios são raras. E essa tem sido excelente. Rosman, é o seguinte, o tema é, olhando para o futuro, a possibilidade de operacionalizar o CIS Bahia. Não sei se eu ouvi correto, né? Porque pode ser só a fantasia da minha cabeça, por eu ser um apaixonado pela modelagem, e achar que isso é pertinente, mas eu acho que eu ouvi esse assunto aí tangencialmente, né? Aí a pergunta nesse contexto é a seguinte, primeiro, é uma possibilidade real, sim ou não? E sendo, qual seria o modelo ideal para isso, né? Estão pensando nisso, porque tem desafios, né, para implementar um modelo desse rodando operacional, e um exercício resumido aí de quais seriam os benefícios disso estar sendo implementado. Dentro dos milhares que eu enxergo, quais seriam os mais interessantes aí de comentar? A sua pergunta se refere ao município de Maricá ou ao contexto geral? Olha, nesse momento, a realidade que tem do município de Maricá, que poderia ser no município de Maricá, eu já tive experiência de tentar implementar CIS Bahia e treinar equipes para operar o sistema em vários locais. Primeiro, começou com o próprio governo da Bahia, por isso o nome CIS Bahia. Tá? Ele tem a ver com a origem dele, do governo da Bahia, no projeto Bahia Azul. Tá? Do governo da Bahia, nós então implementamos, é uma história
2 minutos de história. Houve uma licitação internacional do governo da Bahia, ele tinha lá o projeto Bahia Azul, que é o plano de despoluição da Baía de Guanabara para a Baía de Todos os Santos, tá? Só que aqui chama-se PDBG, lá chama-se Projeto Bahia Azul. Essa licitação internacional, o Canedo ele teve envolvido nesse negócio na época com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc. Tal, e tinha lá o edital que poderiam entrar qualquer grupo, mas tinha que ter sempre um parceiro brasileiro, não poderia ser uma empresa estrangeira, ponto. Entraram N empresas, os grandes laboratórios de modelagem, de computação do mundo todo, todos eles entraram, tá? Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Dinamarca, França, Portugal, todo mundo entrou. Tá? Espanha, todo mundo entrou. Quem ganhou foram os americanos. A empresa CH2M Hill foi a empresa que ganhou. A maior empresa de consultoria de meio ambiente do mundo, disparado. Hoje continua sendo, mudou um pouco de nome, que ela foi comprada por outra, mas continua sendo. Ela se associou com uma empresa na Bahia chamada Hydros e contrataram a COP porque eles iam aplicar um modelo americano chamado RMA, e contrataram a COP para a gente fazer uma espécie de receber o modelo americano aqui, fazer manual em português, criar um curso para ensinar o pessoal da Bahia a usar. Quando começou o curso, eu fui um pouco impertinente, um pouco, sei lá, eu cheguei para os americanos da CH2M Hill e falei assim, olha, o modelo que a gente tem lá na COP é melhor do que esse. Tá? Aí os caras... Eles me ouviram. Por que eles me ouviram? Me ouviram porque eu fiz PhD no MIT, e americano tem um baita de um respeito pelo MIT. Aí eu então queremos ver o modelo. Aí eu mostrei o modelo naquela época, isso é 1998. Tá? E eles são muito práticos, disseram assim, esquece, vamos usar o modelo da COP. E aí mudou o contrato passou a ser para o nosso lado. Nós passamos a ser contratados para desenvolver a ferramenta de modelagem, e o pessoal da CH2M Hill virou advogado do diabo. Os caras queriam testar tudo, saber tudo em inglês, tudo não sei o quê, para virar do avesso o negócio. Foi ótimo, deu tudo certo, funcionou muito bem, contratamos aqui a COP, entramos em contato com o professor Jano Moreira de Souza, que é super especializado em engenharia de sistemas. Na época, aquela senhora que está ali, que é a Patrícia Auler-Horstmann, que é minha mulher há 33 anos, ela já trabalhava com o Jano, entrou na equipe de fazer o modelo do CIS Bahia, da interface do CIS Bahia, continua sendo até hoje a mãe do CIS Bahia, trabalhando na interface, na manutenção evolutiva do CIS Bahia. Mas o nome foi esse, em homenagem à Bahia, Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, Bahia. Na época eu até brincava com os baianos, dizendo o seguinte, olha, eu estou pensando aqui em colocar o modelo de circulação hidrodinâmica chamado de modelo ACM. Aí disse assim, mas por que ACM? Analysis of Circulation Model. Aí vai ficar o CIS Bahia ACM. Aí a CIS Bahia ficou, a ACM era só brincadeira. Eu ainda falei com ele, ainda vou fazer um Lagrangian Eulerian Model, Luiz Eduardo Magalhães. Tá? Então, eram as brincadeiras da época. Então, naquela época, nasceu o CIS Bahia, coisa e tal. Tentamos treinar funcionários do órgão da Bahia para trabalhar com o CIS Bahia. Veio um fazer mestrado aqui. Ele voltou para a Bahia, e o Eduardo Topazio continua até hoje tendo contato conosco, trabalhou por um tempo com o CIS Bahia ficou instalado no órgão ambiental da Bahia, mas não deu filhote. Por quê? Porque, meu amigo, só quem trabalha em modelagem sabe o baita do trabalho que isso dá. Isso não é um videogame. É um negócio que dá muito trabalho, cara. Você tem que se dedicar. E, meu amigo, o Espírito Santo foi outro. O Canedo também participou com o Daniel Rigo. Nós tentamos implementar um projeto lá, fizemos curso, treinamos funcionários. O que aconteceu no Espírito Santo? Eu falei para o diretor do saneamento lá, por sinal, cara, muito gente boa, não lembro o nome dele. Eu falei, olha, eu vou treinar o pessoal aqui. Esse pessoal aqui está ganhando um salário que é uma porcaria. E vai acontecer o seguinte, eles vão treinar, vão ganhar essa competência de operar com modelagem, e vai passar o ano e meio que eles têm que cumprir de obrigação, e vão pular fora, vão para a consultoria.
Eu acertei 100% da minha previsão. Hein? Vai embora. É óbvio. Pô, você cria uma competência que o mercado valoriza, que a consultoria valoriza, para o cara ganhar num órgão ambiental metade do salário que ele vai ganhar na consultoria, vai embora para a consultoria. Que dúvida. Não tem dúvida. Então, esses desafios eu já tive vários. Treinamos equipe para a Serla, funcionou durante um tempo. Aí o profissional que foi treinado, não sei o quê, vai embora, acabou a competência. Porque é um trabalho que exige. Em Maricá, a gente oferece, olha, o modelo está disponível, as bases de dados estão disponíveis, nós podemos fazer treinamento, designa uma equipe, a gente treina, dá suporte técnico, faz isso. Mas o lado de lá tem que querer, né? Eu sempre digo uma coisa, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende se quiser. O professor ele tenta motivar o aluno a querer aprender. Esse é o papel do professor. Também é uma coisa na modelagem, a gente motiva o cara a querer usar, a querer fazer. Acontecem coisas surpreendentes. Teve uma vez que um funcionário da Serla foi fazer curso de modelagem, achou, o curso chegou uma hora e falou assim, professor, vou ser sincero, eu acho esse negócio super bacana, acho o máximo, muito bonito, mas eu não ganho por isso não, isso dá muito trabalho. É verdade, dá trabalho. Os alunos, quem trabalha com isso aqui, sabe disso que dá trabalho, dá muito trabalho. Então, a sua pergunta, a resposta é essa, o que nós fazemos dentro do contexto do projeto, é oferecer a ferramenta, disponibilizar a base de dados e nos tornarmos disponíveis para dar treinamento, transferência de tecnologia. Agora, se o lado de lá não quiser, o que podemos fazer? A gente continua sempre com a porta aberta para oferecer, sempre. Só o lado de lá querer participar. Ok. Bom, eu não vou nem sentar muito, não, porque eu acho que para a gente resumir aqui o dia, né? Acho que foi um dia muito proveitoso, principalmente para o consórcio de laboratórios, com a Faculdade de Urbanismo também, de Arquitetura e Urbanismo. E a nossa intenção foi justamente promover não só essa integração dos pesquisadores, mas também de realizar essa devolutiva para o município de Maricá, uma vez que está sendo investido no P&D. O P&D não é trivial, é desafiador, conta com um grupo de empreendimentos bastante complexos, além dos parques, além do tempo seco, além da proposta de túnel, né, das vias navegáveis, da recuperação ambiental da Lagoa Brava, e agora, pelo menos acho que acertei, né, da Lagoa Brava e todo o sistema lagunar. E eu acho que essa condição que você está falando, Rosman, também do retorno, do eco, a gente aprendeu a trabalhar com isso também dentro dos nossos sistemas, né? De forma que a gente procurou preencher determinadas lacunas através do conhecimento da academia, né? Uma vez que a gente tem um grupo multidisciplinar, com capacidade de avaliação técnica, econômica, né? Bastante sofisticado, e a gente procurou montar um mosaico de informações que pudesse permitir justamente, olha, quais são os custos, quanto tempo tem de implementação, essa tecnologia é madura, é protótipo, tem potencial, apesar de ser protótipo, como o caso dos arrecifes, né? Eu falo, mas foi testado em laboratório, não, mas com certeza vai criar um atrativo muito forte, com potencial de transformação da região. Então, a gente vem dialogando, na verdade, com a incerteza, né? E dialogando e preenchendo essas lacunas com assumindo determinadas posições para entregar, na verdade, para o município um conjunto, né, um cardápio de opções que, dado alguns horizontes, algumas entradas por exemplo, do volume de investimento, a capacidade de investimento por período,
e também que tipo de otimizações, que tipo de abordagem que eles preferem fazer em função de outras, né? Uma vez que o município já tem muitos atrativos, como a gente falou, os sociais, a questão de ter quase duplicado numa década a população, que trouxe também diversos desafios, e não foi uma população necessariamente que agregou nessa condição de transformação econômica, mas veio muito atraída pelo conjunto de benefícios sociais também que a cidade oferece, pela qualidade de vida, né? E também traz os estrangulamentos desse desafio. Uma vez que a cidade cresce, ela precisa lidar com essa nova quantia de moradores. Então, assim, acho que o seminário proposto, né, que reuniu, foi um prazer realmente ter o dia de hoje aqui, cumpriu esse objetivo, que era o de transferência tecnológica. No final dessa primeira etapa, agora a gente tem um segundo desafio, que é realmente do aditivo, e que traz outras questões, né? E a gente vem trabalhando nessa condição de sistematizar realmente as informações para reduzir as incertezas ao ponto da tomada de decisão ter uma segurança e também ter uma temporalidade, como foi dito pelo Miguel. Nos preocupa quando a gente olha ali uma imagem, por exemplo, georreferenciada ali de satélite e já vê um smart empreendimento aparecendo num terreno que pode recuperar, né, grande parte de uma cidade que já está implementada. Smart Village, né? Village. Então, assim, isso nos preocupa também, mas, como muito bem colocado pelo professor Rosman, a academia está aberta. Sempre está de portas abertas. Acho que a gente está sempre aberto. Bom, eu queria, por último, fazer aqui um agradecimento aí à organização do evento, agradecer muito ao Safortes, que tem sido um apoio fantástico, né? Ao Mário Vidal também, tem ajudado muito todas as equipes, o pessoal do LAC também. Eu faço um agradecimento especial à Lidiane. A Lidiane tem sido aí um esteio desses projetos, não apenas desse, mas de outros, tá? É uma pessoa que tem trabalhado lá no Laboratório CIS Bahia desde 2008, participado de vários projetos e tem dado um apoio muito grande. Nesse projeto em especial, a professora Fernanda tem tido uma participação sensacional dentro da área que eu acho a mais complicada do projeto, que é a parte costeira, tá? São muitos desafios, e aos nossos pesquisadores aí que têm trabalhado. A Patrícia é a mãe do CIS Bahia, segura todo mundo, tá? Bom, muito obrigado, gente. Vamos botar todo mundo aqui em cima? Vamos convidar todo mundo para vir aqui para a gente fazer uma foto conjunta, marcar esse momento, e depois tem um bolinho ali fora, uma coisa ali fora para a gente.